Este deus virou o Egito de cabeça para baixo. Ele sobrepujou centenas de divindades do panteão de deuses egípcios para se tornar a única figura de adoração em todo o reino. Este é Atom, representado por um disco solar que irradiava vida e poder. Ele não era apenas mais um deus na multidão do panteão egípcio. Atom foi o centro de uma revolução que desafiou as tradições mais antigas e mergulhou o Egito em um período de incerteza e transformação. No comando dessa ousada virada estava o faraó Akhenaton, que quebrou as regras do jogo para tornar Atom o único deus digno de devoção. Hoje você vai conhecer a história de como o antigo Egito se tornou uma civilização monoteísta. A ascensão de Atom como divindade central do Egito não foi uma evolução natural, mas uma virada repentina e radical orquestrada pelo faraó Akhenaton, conhecido inicialmente como Amenófis IV. Durante séculos, os egípcios haviam venerado um panteão complexo, onde cada deus representava um papel específico na ordem cósmica e na vida cotidiana. Amon-Ra, o deus Sol, era uma das divindades principais, simbolizando o poder divino da realeza e da criação. Mas Akhenaton tinha uma visão diferente. Ele enxergava Atom, o Sol, como a fonte absoluta de toda a vida. Um deus universal que transcenderia os limites das tradições egípcias. Akhenaton não apenas promoveu Atom, mas praticamente o impôs como a única divindade digna de adoração. Esse movimento pode ter sido motivado por um desejo de centralizar o poder religioso nas mãos do faraó, assim reduzindo a influência dos poderosos sacerdotes de Amon, que acumulavam riqueza e influência. Para Akhenaton, Atom era o único Deus verdadeiro, o criador de tudo o que existe, e sua luz abençoava diretamente o faraó e a família real, numa conexão única e sagrada. Assim, Atom passou a não ser apenas uma força divina, mas um símbolo de um poder centralizado e absoluto, revolucionando a região e marcando um dos períodos mais intrigantes da história egípcia. Diferente das figuras antropomórficas dos outros deuses egípcios, Atom era representado como um disco solar, irradiando raios de luz, cada um terminando em uma pequena mão. Essas mãos estendidas pareciam tocar tudo ao seu redor, sugerindo um contato direto com o mundo físico. Essa representação inovadora enfatizava que Atom era uma divindade sem forma física, mas com presença ativa e abrangente, alcançando e nutrindo toda a criação. A forma como ele era representado reforçava a ideia de um Deus universal e onipresente. Para os antigos egípcios, o Sol era um símbolo de renovação, poder e criação. Uma fonte de energia que sustentava a vida e proporcionava ordem ao cosmos. Atom, como a personificação do disco solar, representava o ciclo eterno da vida e do poder que alimentava a existência. Ele era visto como uma divindade criadora que transcendia as limitações dos deuses anteriores, sendo o responsável por dar forma e energia ao mundo. A luz do Sol Atom iluminava e nutria todos os seres vivos, independente de seu status, raça ou origem. Esse conceito de um Deus que literalmente tocava todos os aspectos da vida com seus raios revolucionou a forma como o poder divino era compreendido no Egito. Atom simbolizava um princípio unificador, uma divindade universal cuja essência estava no próprio ciclo da natureza. O grande hino a Atom, um dos mais belos textos do Antigo Egito, celebra a relação especial entre o faraó Akhenaton e o deus Atom. No hino, o mundo natural ganha uma nova importância. Plantas e animais, rios e montanhas, o ciclo das estações, tudo faz parte da harmonia regida por Atom. Essa visão poética de um Deus solar unificador que abençoa e preserva a criação oferecia uma filosofia profundamente conectada ao poder do faraó, que como intermediário era o único capaz de compreender e propagar essa divindade. Assim, o grande hino a Atom não apenas louvava a divindade, mas consolidava o papel exclusivo do faraó como o representante da vontade de Atom na Terra. A revolução religiosa liderada por Akhenaton foi uma das mudanças mais radicais da história do Egito Antigo. O Egito era uma sociedade profundamente politeísta, mas o faraó decidiu romper com essa tradição milenar, concentrando toda a adoração em Atom.
Esse movimento monoteísta transformou profundamente a estrutura religiosa, política e social do Egito. A motivação de Akenaton pode ter sido, em parte, uma tentativa de consolidar o poder em suas mãos, enfraquecendo a poderosa classe sacerdotal, que controlava as vastas riquezas e exercia grande influência sobre o povo e o governo. Ao centralizar o culto em Aton e se declarar o único intermediário entre o Deus e a humanidade, Akenaton essencialmente monopolizou a autoridade religiosa. Os templos de Amon foram fechados, as imagens de outros deuses foram destruídas ou suprimidas, e a antiga capital em Tebas foi abandonada. Em seu lugar, Akenaton construiu uma nova cidade, Akhetaton, dedicada exclusivamente ao culto de Aton. Os egípcios foram obrigados a adotar o culto de Aton e deixar para trás os deuses com os quais tinham convivido por gerações. Essa ruptura com o politeísmo afetou toda a sociedade egípcia, gerando tensões e resistência entre o povo e a antiga elite religiosa. Para muitos, a ideia de um Deus único era estranha e difícil de aceitar. A reviravolta de Akenaton colocou o Egito em um período de incerteza espiritual, onde a antiga origem divina foi substituída por uma visão unificada, mas que dependia quase exclusivamente da figura do faraó. Mas a revolução religiosa de Akenaton teve vida curta. Após a morte de Akenaton, a adoração exclusiva a Aton rapidamente se desfez, e o Egito retornou ao politeísmo tradicional que o havia sustentado por séculos. Esse retorno ao antigo sistema religioso foi promovido principalmente pelos sucessores de Akenaton, que, visando ter um governo mais estável, rejeitaram as reformas monoteístas e embarcaram em um esforço deliberado para apagar o culto a Aton da história. Tutankhamon foi um dos primeiros a restaurar os cultos aos antigos deuses e a restabelecer a supremacia do deus Amon, que havia sido relegado ao esquecimento durante o reinado de Akenaton. As reformas religiosas de Akenaton não só haviam alienado a classe sacerdotal, mas também o povo egípcio, que ainda mantinha laços profundos com as divindades tradicionais. Com a restauração do politeísmo, a antiga hierarquia sacerdotal recuperou seu poder, especialmente o poderoso clero de Amon, que agora se dedicava a apagar qualquer vestígio da revolução de Akenaton. Os templos dedicados ao deus Aton foram abandonados, e a cidade de Akhetaton, construída exclusivamente para o culto ao deus Sol, foi progressivamente desmantelada, e seus materiais reutilizados para novas construções. O nome de Akhenaton foi excluído de listas de faraós e registros oficiais, e monumentos a Aton foram destruídos ou remodelados. Esse processo de damnatio memoriae era uma forma de garantir que as reformas de Akhenaton fossem esquecidas, como se nunca tivessem existido, e servia para dissuadir que novos governantes pensassem em tomar medidas similares, sob a pena de serem apagados da história. Apenas alguns hinos e representações simbólicas do disco solar sobreviveram em fragmentos que escaparam à destruição. Com o declínio de Aton e o restabelecimento do politeísmo, o Egito voltou à sua antiga ordem religiosa, e a revolução monoteísta tornou-se um breve e quase apagado capítulo na longa história do país. Alguns estudiosos acreditam que essa tentativa monoteísta teve ressonâncias em tradições religiosas posteriores. A ideia de um Deus único, abrangente e responsável pela criação e pela manutenção da ordem lembra conceitos que surgiriam mais tarde em religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A representação de Aton como o Deus universal que sustentava toda a vida, sem intermediários além do faraó, ecoa uma visão de um Deus transcendental e onipresente, algo que se tornaria central nessas religiões. Esse evento marcou a primeira tentativa de unificar a fé sob um único símbolo universal. E a ideia de um Deus absoluto continuaria a reverberar em ideologias religiosas e filosóficas no mundo antigo e em tradições futuras. Embora seu impacto direto tenha sido temporário, a tentativa de Akhenaton de instituir uma religião monoteísta sob o símbolo do deus Aton em uma sociedade politeísta deixou uma marca duradoura na história, influenciando interpretações futuras sobre o poder e a fé
e permanecendo como um dos episódios mais enigmáticos do Egito Antigo.